Muito bem, começamos, já estamos ao vivo. Eu sou Arquimedes de Castro e ao meu lado aqui está George Pacífico. Nós somos jornalistas e estamos aqui para falar sobre o jornalismo na pandemia. A vida dos jornalistas durante essa pandemia do novo coronavírus, que paralisou o mundo inteiro, mas a imprensa não parou nem um instante. Na verdade, eu costumo dizer, Giovanni, eu fiz a última live com o Giovanni Santos. Inclusive, vai aparecer um card aqui para você acessar a live com o Giovanni Santos. Agora é com o George Pacífico. George, eu tenho dito algumas vezes que se não fosse o jornalismo, não existiria pandemia. Porque, repare, é de grande interesse dos governantes, e muitos se manifestaram desse jeito, de esconder que estava havendo qualquer tipo de evento de crise sanitária. Porque isso reluta, né? Necessita, demanda a gastos com saúde, a paralisação da economia. Isso tudo é muito ruim, né? Principalmente para os novos governantes, novos prefeitos, foram aí pegos de surpresa com essa pandemia, e aí muitos tentam esconder, mas a imprensa livre, ela faz esse papel de, a todo tempo, revelar o que está acontecendo, e impõe aos governantes uma agenda que é resolver a crise sanitária. Jorge, boa noite para você, obrigado por ter aceito o nosso convite. E seja bem-vindo aqui ao canal. Boa noite, Arquimedes. Boa noite a todos aí que estão acompanhando, que vão acompanhar, que vão assistir a live depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem essas coisas, né? Programa gravado para assistir a qualquer momento. Né? Programa ao vivo gravado para assistir a qualquer momento. Uma honra estar aqui com você, debatendo esse tema que é extremamente importante. A Covid trouxe um novo olhar sobre o jornalismo e, principalmente, sobre o fazer jornalismo. Eu acho que é isso que a gente vai discutir hoje aqui, é esse fazer jornalismo, né, o que mudou, que fenômeno é esse que provocado por um vírus, né, um vírus que trouxe muitas discussões éticas, né, e que ultrapassaram as barreiras das redações, na verdade, invadiram as redações por conta justamente dessas questões éticas e questões práticas, né, do jornalismo, que voltaram a ser colocadas em xeque e em pauta, novamente, justamente por se tratar de uma pandemia que exigiu da imprensa, né, do jornalista, novas posturas, novos hábitos, né, retomar velhos e bons hábitos de checagem e de objetividade na informação, e discutir isso com você é uma honra, um prazer enorme, e uma dificuldade, porque já passou por aqui Giovanni Santos, que é um fera também da comunicação e que hoje se dedica justamente a falar com a população que é extremamente afetada pela pandemia, né? Assim, que é a população mais carente, a população mais humilde, né? A população que precisa, sobretudo, do auxílio emergencial, que é a pauta que ele se debruça com uma propriedade muito maior que os próprios governos, né? Assim, é o cara que entende hoje de Bolsa Família e auxílio emergencial para falar com a população. O Giovanni Santos, para quem não conhece ainda, para quem não teve a oportunidade de conhecer esse trabalho, procurar aí no YouTube, ele tem um canal Giovanni Santos TV, que eu tenho certeza que logo vai ser fruto de pesquisas e de trabalhos acadêmicos, pelo formato que ele estabeleceu e pela conexão verdadeira com o que ele conseguiu estabelecer com a população sobre esse tema. Ele falou muito sobre isso na live que nós fizemos na semana passada, e o que ele viu na pandemia uma oportunidade, né? Porque quando a pandemia começou, ele tinha cerca de 800 mil seguidores, até menos que isso,
E passado um ano da pandemia, ele tem quase 2 milhões de seguidores no canal dele no YouTube, fora as outras plataformas, porque ele está prestando um serviço que a imprensa formal não presta. É um serviço de utilidade pública, de informar as pessoas mais simples como elas vão fazer para sobreviver diante da crise econômica causada pelo problema sanitário. Então, ele se dedicou a isso, se dedica, né? Tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido. Se quer conhecer mais, vá ao canal do Giovanni Santos. Tem, inclusive, aqui embaixo, nos comentários, o canal dele e o link para a entrevista que nós fizemos. Agora, Jorge... E interessante, só para a gente finalizar esse papo sobre o Giovanni, que também tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, o quanto o jornalismo hoje, o jornalismo, a comunicação, ele depende desse ecossistema de vários fazeres jornalísticos, né? Porque o que o Giovanni faz é, sim, jornalismo, né? É prestação de serviço puro na veia, e só o jornalismo que é feito na grande imprensa, né, aquele jornalismo feito para as grandes massas, muito ainda tradicional, engessado, ele não é suficiente mais, né? Você precisa ter um ecossistema de jornalismos, né? Você precisa ter o cara que fala na rede social, o cara do YouTube, o cara do Twitter, sabe? O cara que é comentarista no programa, o jornalista que é o jornalista de bancada, o cara que está com o microfone no rádio todos os dias. Então, é interessante como a pandemia, ela nos coloca para ver e para prestar atenção nesse ecossistema de jornalismo, né? Porque sozinhos a gente não consegue formar a população e fazer isso que você falou, né? Que é a prestação de serviço público. Quando foi que você tomou conhecimento da pandemia? Você lembra? Eu tomei conhecimento pela imprensa, né, pela questão da China, né, os primeiros noticiários que eu via da China. Eu tenho uma pessoa próxima que trabalha com importação, né, e trabalha justamente com importação de produtos que vêm da China, e estava preocupado porque fecharam, né, houve barreiras sanitárias, então a China ela parou de importar produtos para muitos países, e foi um dos primeiros locais, obviamente, como começou lá o vírus, né, dizem, né, que começou lá, foi um dos primeiros lugares onde teve lockdown, né, então muitas lojas virtuais fecharam, né, os seus e-commerce, porque por mais que vendessem, né, tivesse a oportunidade lá de vender mesmo na pandemia, eles não conseguiam mandar para os outros países. Não tinha sistema de correio, não tinha sistema de embalagem, as pessoas não podiam sair na rua. E foi aí que foi o meu primeiro contato com a notícia da pandemia, né? Em termos de notícia, foi pela questão da economia, né? Não foi nem tanto pela sensibilidade em relação às mortes que estavam acontecendo. Eu confesso isso de forma muito tranquila. Eu sei que, infelizmente, a gente tem que tratar dessa forma, porque se tornou uma coisa muito comum, a questão desses eventos, né, pandêmicos que vem acontecendo periodicamente. A gente teve o H1N1, e aí, para mim, era só mais um vírus, e que com o diferencial que, dessa vez, tinham fechado algumas barreiras sanitárias e tinha afetado a economia, né? Então, o meu primeiro contato com a pandemia foi através da mídia, da imprensa, e sobre essa ótica, né, sobre o aspecto da economia. Comigo foi... O que mais me chamou a atenção mesmo, né, foi quando eu vi uma notícia de cancelamento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Porque a pandemia do H1N1 também foi bastante grave, né? E eu acompanhei a H1N1, e a H1N1 chegou no Brasil, mas não foi tão grave, né? E eu achava que, como a MERS, a síndrome respiratória aguda grave do Oriente Médio, a doença ia ficar por lá, né, pela Ásia. Mas quando o Grande Prêmio de Fórmula 1 foi cancelado, um evento mundial, né, foi o primeiro evento mundial a ser cancelado,
acendeu uma lâmpada vermelha. Eu fui pesquisar a respeito, e aí de lá para cá eu tenho quase que diariamente acompanhado dados, estatísticas e informações, lido estudos, tentando acompanhar, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui agora, como disse Giovanni na entrevista anterior, um documento. Eu estou fazendo isso como um documento histórico, porque se a gente não falar sobre isso agora, depois, quando passar, a gente vai falar com outro olhar. Não é com o olhar de agora, de quem está no olho do furacão. Agora, enquanto nós estamos conversando, a Fiocruz acabou de divulgar um boletim, Jorge, de UTIs lotadas em todo o Brasil. Novamente, mais uma vez, outra onda de UTIs lotadas. E repare, nós não estamos mais contando casos, não estamos mais contando mortes. Agora, o que nós estamos usando como parâmetro de sobrevivência na pandemia é a UTI está lotada. Se a UTI não estiver lotada, está tudo bem. Se a UTI estiver lotada, então tem que reduzir a atividade econômica. Mas em nenhum momento se pensa na hipótese de lockdown. O Brasil passou a pandemia inteira sem fazer nenhum lockdown. E o resultado disso é que alguns colegas nossos morreram, né? O dado que eu tenho aqui para a gente comentar é que a FENAGE divulgou que o Brasil é o país do mundo onde mais morre jornalista por Covid, né? 169 jornalistas profissionais já morreram até março deste ano. E repare, esse é um dado que é da Federação de Jornalistas Profissionais. Então, eu não sei se esse dado é totalmente confiável, mas é um grande número. Aqui na Paraíba eu não encontrei dados mostrando como isso se configurou aqui no estado. Eu sei que alguns jornalistas, colegas nossos, morreram, né? Isso. Fernando Soares, Karina Araújo, eu não vou lembrar de todos aqui, infelizmente, mas esses foram que me vieram à mente aqui. Outros comunicadores também faleceram por Covid. Pessoas saudáveis, né? Pessoas saudáveis. Com histórico de atleta. Não tem o que se dizer, né, da vida que levava essas pessoas que morreram. É um vírus perigosíssimo. E principalmente para quem está exposto, né, na rua, na reportagem. É uma atividade considerada essencial, dentro de estúdios fechados, com uma convivência de muita gente. Esse pessoal foi pegando Covid, quase todo mundo pegou Covid. Você conhece algum jornalista que não pegou Covid? Bom, eu não peguei, né? Então, você conhece um. Eu peguei. Então, você conhece algum que não pegou, não? São poucos, não né? Pegou, são poucos. Hoje, que eu conheço, assim, tem Calil Cavoli. Olha, os que eu conheço que pegaram Covid, em sua grande maioria, aliás, eu digo 100%, dos que eu conheço que pegaram Covid, 100% estavam nas suas atividades laborais, né? Assim, estavam trabalhando como jornalista de rua, né? Assim, estavam com contato com a população. Os que não pegaram foram justamente os que estão em home office, né? Os que estavam no home office. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que estava gestante durante boa parte da pandemia. E aí ela, por isso já estava em lockdown, né? Assim, ela estava em home office, na verdade. Enquanto ela não pegou, de um grupo que eu tenho de jornalistas ali mais próximos, grupo de WhatsApp, foi a que não pegou. A que estava gestante e por conta disso estava em home office. E aí o que me chama a atenção nesse número aí da FENAGE, na verdade, é porque ele não está destrinchado para que a gente tenha a real noção de que se esses 169 jornalistas que morreram esse ano por conta da Covid, se eles realmente estavam, eu acredito que sim, estavam no exercício da profissão, né, sobretudo repórteres de rua, ou se não que o vírus também não possa ser disseminado no estúdio de televisão, ambiente fechado, totalmente propício, estúdio de rádio,
ou se tem também aí jornalistas que estavam em casa, ou jornalistas aposentados. Então, eu acho que está faltando dissecar melhor o dado para a gente ter o real impacto, né, da Covid na profissão, né, da profissão de jornalismo. E o interessante é que isso aí dá praticamente aí uma morte por dia, né? Por aí, né? E a gente esqueceu do Juarez Amaral, né? Que foi uma coisa trágica, porque ele estava caminhando na rua e não sabia que estava com Covid e passou mal, foi levado para o hospital, passou uns dias no hospital, foi atendido, mas morreu depois de ter sido entubado de novo, enfim, sofreu bastante, né? Antes de falecer. O problema é o seguinte, é que os jornalistas não estão vacinados, né? A vacinação ainda está caminhando a passos lentos e está todo mundo aí trabalhando, achando que está imune porque pegou a primeira vez. Essa próxima onda, provavelmente, que vai vir com outras variantes, é provável que pegue esse pessoal de novo, né? Porque nos estudos da Fiocruz dá para ver claramente que o momento, você acompanhou isso aqui no ano passado, que estava assessorando diretamente a Secretaria de Saúde, o grande pico da pandemia em Campinas foi em mês de julho. Foi quando teve o maior número de casos e o maior número de mortes. Foi o recorde. Coincide com as doenças sazonais, né? Com as arboviroses, as gripes, né? Então, fatalmente, a gente deve ter aí uns 3 meses de... Se a gente já está em turbulência, são os próximos 3 meses, infelizmente, não sei. Pode ser... Espero que não, torço que a vacina avance para que a gente tenha um resultado prático e consiga salvar mais vidas, mas, infelizmente, os estudos mostram que os próximos meses possam ser críticos, né? Por conta disso, por conta dessas doenças que são sazonais. É o período da gripe no Brasil, né? Agora, uma outra questão que eu trago aqui para a gente pensar é o seguinte: é uma análise, né, de que o coronavírus é a maior pauta da história do jornalismo, a maior crise da história do jornalismo e pode trazer as maiores oportunidades para o futuro do jornalismo. Eu vou começar do fim para o começo. Eu acho que nessa coisa do futuro do jornalismo pode estar exemplos como esse que eu citei de Giovanni, né? De se dedicar a prestar uma informação muito específica para um grupo específico de pessoas e essa informação ter tanta audiência, digamos assim, como os veículos de comunicação tradicionais. Essa é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade para os jornalistas, né? Agora... E aí, nessa questão aí do Giovanni, das redes sociais, tem um fenômeno, né, que ainda depende, obviamente, da pandemia, mas a pandemia, ela ressalta muito isso, que é a substituição das pesquisas de opinião, né, pela análise do engajamento, né, assim, o que é que as pessoas estão falando, né, o que é que está nos trend topics, né, das redes sociais. Isso é um fenômeno interessante, né? Será que a gente vai conseguir substituir as pesquisas de opinião do ponto de vista de análise de matéria jornalística por engajamento, né? Você vê, tem programas hoje de televisão matinais, por exemplo, que a cada 10 minutos bota um telão lá para ver o que é que está sendo falado nas redes sociais, né? É um dos aspectos que a pandemia está colocando muito em evidência no jornalismo. A grande questão que a gente pode fazer é a seguinte: você tem uma opinião. Se essa opinião não estiver sendo discutida nas redes sociais, essa opinião existe? Ela tem existência? Ou ela só existe se estiver em debate na rede? Porque a rede é excludente, ela não deixa qualquer opinião ser debatida. A opinião que a rede decide é basicamente formada pelos players que controlam a rede, né, os que têm grandes seguidores, e pelo algoritmo.
da rede que às vezes valoriza mais a briga do que a informação, às vezes não, sempre, né? A confusão gera muito mais engajamento do que a informação qualificada. Então, repare que essa pauta extraordinária que é o jornalismo, ela talvez nos leve a uma... Não só o mundo muda, né, mas o jornalismo mudar ao ponto em que a gente vai falar do jornalismo como ele era feito antes da pandemia e depois da pandemia. É possível que isso aconteça, não é? Quando você fala em oportunidade, a gente discutia isso até recentemente, você não conseguia ver essas oportunidades tão propagadas. Uma das oportunidades que eu vejo, que eu senti na prática, é a formação das comunidades de jornalistas, né, inclusive, sobretudo, para combate de fake news, né? A Fiocruz criou plataformas, outras instituições criaram plataformas de fact-checking para combate de fake news. Os grupos de discussão de jornalistas começaram a nascer com mais forças e com mais intensidade do ponto de vista mesmo de participação. Eu, por exemplo, participei de alguns grupos de discussão no Clubhouse, né? Eu me pegava 8 horas da manhã, começando o dia, num grupo com o pessoal da Folha, da Globo News, da Globo, enfim, de CBN. Não que o jornalismo local não tenha essa importância, mas a gente consegue dialogar com as pessoas que estão fazendo jornalismo para massa, né? Assim, jornalismo para nacional e conseguindo colocar nossas visões. E eu acho que, nesse sentido, a pandemia trouxe, sim, essa oportunidade, né? A questão a questão da oportunidade, eu sempre tenho isso em mente, o que é que você faz com essa oportunidade, né? Assim, essa oportunidade de criar essas comunidades de jornalistas, a gente conseguiu, em alguns espaços, em alguns ambientes, combater muito fake news. Agora, quais são as outras oportunidades que existem, né? Elas existem e elas colocam o quê do ponto de vista de prática jornalística? Eu sei que a gente vai contar muita história, né? Depois de passado esse período, nós vamos revisitá-lo para contar várias histórias a respeito dele, porque não é só uma história... Hoje a gente está muito focado em culpar alguém, né? Porque nós estamos no centro do problema. Então, nesse momento, o foco é dizer quem foi o responsável por isso que está acontecendo com a gente agora. Então, a gente fica discutindo de onde surgiu, né? Quem foi, se foi... aí vem as teorias da conspiração, de que o vírus foi espalhado de forma proposital. Aí, cada governo é analisado da sua reação à pandemia, se foi uma reação adequada, se não foi, se seguiu ou não os preceitos da ciência. E imersos nessa confusão, nessa discussão, repare que nós jornalistas não avaliamos, não analisamos soluções, como sair disso. Todo mundo acha que vacinando sai, mas o que a experiência da OMS está mostrando é que, além da vacinação, é preciso que haja testagem e acompanhamento dos casos para isolá-los e controlar a pandemia, mesmo após a vacinação. E como a questão do lockdown ainda é tratada como hipótese, né? É incrível como o jornalismo ele não consegue ainda fincar o pé. Obviamente que quem tem que dizer isso é a ciência, mas a ciência já disse muito, né? Isso. E como é que E aí eu, obviamente, entendo, sobretudo, a grande imprensa que é refém muito do mercado, que não quer ver seu comércio fechado, mas como é que você tem a informação jornalística, né, a informação científica, você tem informação científica de que o lockdown funciona e você não consegue transformar isso em notícia objetiva, você coloca no campo das hipóteses, né? É uma das coisas que eu não entendo. Talvez você, com o seu conhecimento filosófico das coisas, que você gosta muito,
possa tentar me explicar para a gente aí por que o jornalismo ele não se rende ao lockdown, né? Assim, qual é a dificuldade de transformar em notícia clara e objetiva informações que são científicas, informações científicas. Assim, por que questionar informação científica? Obviamente que jornalismo é questionar tudo e a todos a todo momento, mas por que questionar informações científicas comprovadas? E aí não estou falando só do lockdown, estou falando em diversas frentes relacionadas à pandemia, e não transformar isso em notícia objetiva para as pessoas, entregar a notícia como ela deve ser, notícia pronta, notícia clara, né, para as pessoas. Por que essa resistência, Arquimedes de Castro? Olha, eu vou chutar aqui, vou fazer um exercício de livre de ideias. Me parece um fenômeno da pós-modernidade, onde o storytelling é mais importante do que a argumentação lógica. Você é um dos defensores dessa tese no marketing, né? Se você for escolher entre uma argumentação lógica e um storytelling, uma narrativa, você vai sempre escolher a narrativa. Então, a narrativa, a técnica de criação do storytelling, da narrativa, é o quê? É você particularizar o problema, transformando o problema no problema de alguém ou de um grupo. Esse grupo, ele é levado à pressão, ele é vitimizado, porque, de certa forma, ele é colocado numa situação em que ele está sendo ameaçado, e diante dessa ameaça ele reage. Então, contar a história através de narrativas, e não de uma argumentação lógica, faz com que fique difícil explicar para as pessoas o óbvio. Por exemplo, você já deve ter pego aquele problema que dá no olho, como é que chama? Conjuntivite. Já pegou aquilo? Já. Quando uma pessoa está com conjuntivite dentro de uma casa, o que a gente faz com ela? Isola, né? Isola. Ela não dorme junto com os outros, ela não come junto com os outros, ela fica o mais isolada possível, né? Por quê? Porque é um vírus, a gente sabe que vai pegar as outras pessoas, então é uma doença contagiosa. Outras doenças contagiosas, pode pegar qualquer outra aí. Qual a dúvida de que tem que isolar a pessoa que está contaminada para que ela possa ser tratada e não contaminar os outros? Nenhuma. Aí voltamos para a pandemia. A gente está começando a duvidar se isolamento é uma estratégia válida. Mas isso não é uma coisa para ser debatida. Não é um debate. Você perceba que na argumentação lógica não cabe esse debate. Mas na narrativa cabe. Porque aí eu vou particularizar o problema. E quando você particulariza o problema, aí você chega no cerne da questão filosófica. Quem é que manda no mundo? Quem é que manda no mundo? São os governos? São as pessoas? Ou é a mão invisível do mercado? E aí ainda você tem que jornalisticamente situar de que mundo você está falando. Se é o mundo da Terra plana ou se é o mundo da Terra redonda, né? O William Bonner fez isso essa semana passada novamente, né? Assim, pela segunda vez, o cara vai para a bancada do principal telejornal do país para dizer que a Terra não é plana, que a Terra é redonda e que o mundo gira. E, obviamente, que ele faz num tom de desabafo, de cansaço, de sarcasmo. Mas ele foi forçado, pelo que você acabou de falar, e pelo storytelling, a falar aquilo. Porque você vai entrando ali na espiral do silêncio, dessas coisas todas que acontecem nas redes sociais, e você tem que reproduzir isso no seu jornal, no seu fazer jornalístico. Mas aí me volto para aquela questão inicial que eu coloquei. E por que não trazer a ciência como verdade absoluta, ou pelo menos como
como uma hipótese que teve comprovação, que foi testada e que foi analisada. Enfim, a dificuldade está aí. Uma coisa é certa, né? Quem manda no mundo são as corporações, né? E a elas não interessa lockdown. Nunca interessou e não vai interessar, né? Parar a economia para que as pessoas se recuperem e depois voltem a trabalhar quando estiverem saudáveis, isso não passa na cabeça de nenhum capitalista. É tanto que muitos se denunciaram, né? E disseram besteira, até como Elon Musk, o dono do Madeiro aqui no Brasil, e outros empresários aí famosos, que se posicionaram de maneira completamente equivocada e ainda estão se posicionando. Repare que a mão invisível do mercado, ela controla tudo, controla os governos, controla as pessoas, controla a notícia, controla a imprensa. E é por isso que lockdown não é uma discussão, uma argumentação lógica que entra. Agora, o que o Bonner fez, se você parar para pensar, foi justamente a técnica de narrativa. Ele usou, da última vez, para contar a história pessoal, de que foi vacinado. Né? E aí ele utilizou o caso pessoal dele para fazer uma crítica, né? Uma sátira àqueles que duvidam da ciência, dizendo que eles acham que a Terra é plana. Eu acho que todo mundo tem direito de acreditar no que quiser, né? Agora, se for acreditar que a Terra é plana, é preciso que a gente chegue à conclusão de que ela é quadrada. Porque ser plana e redonda é uma coisa inaceitável, na minha opinião. Inclusive inaceitável para a Inquisição, que condenou Galileu Galilei ao silêncio, como muitos jornalistas estão sendo condenados hoje, agora, perseguidos e condenados ao silêncio, porque não podem divulgar dados científicos que são perseguidos nas redes sociais por haters e pelo governo. Pelos governos, né? Para não particularizar, pelos governos. Então, a resposta talvez esteja por aí, entendeu? A veracidade dos fatos, ela se tornou relativa, né? Não importa. O que importa é o jeito que você conta. E aí o grande desafio, né, para nós jornalistas. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas entendam que uma boa história pode ser uma mentira? Se ela é boa, se a história é boa, se você gosta da história, você se afeiçoa à história, como é que ela é melhor do que a verdade? Então aí é um grande desafio, na minha opinião, para nós jornalistas, separar o joio do trigo, porque atualmente a gente separa para publicar o joio, né? Mas apesar, né, dessa interferência, né, das grandes corporações que a gente sabe que existem, eu acho que a pandemia também, ela deu a oportunidade do jornalismo de analisar a crise sanitária sob diferentes contextos, né, sobretudo as diferenças sociais, né, assim, nunca se produziu, eu estou falando nunca numa perspectiva minha, né, de 37 anos de vida, nunca se produziu tanto conteúdo sobre diferenças sociais, né, assim, como o pobre não tem, de repente, por exemplo, o Brasil descobriu que as pessoas não têm água encanada em casa, de repente se descobriu que as pessoas não têm saneamento básico, né, então, assim, a ciência mandando lave as mãos, né, se proteja, tarará, tarará, e o jornalismo foi redescobrir as diferenças, né, que existem nesse país, sobretudo, né, quanta gente pobre que não tem acesso a questões básicas, como saneamento em casa, né? Pessoas que são orientadas se você tem uma pessoa doente, como você falou da conjuntivite, doente de Covid em casa, com sintomas leves, a recomendação é que a pessoa fique num quarto, isolada do resto da família, fique em casa se hidratando, enfim, tentando deixar a doença estabilizar para não precisar de hospital. Aí, como é que você fala isso para uma família que tem uma pessoa que está infectada, né, com a Covid... E que mora num quarto só, né? Mora num quarto só. Como convencer
uma família de que aquela pessoa precisa ficar isolada. Ficar isolada aonde, cidadão? E aí eu acho que um dos pontos positivos, né, para além dessa pressão das grandes corporações pelo não lockdown, é que a imprensa ela conseguiu trazer de volta a luz do jornalismo as questões de diferenças de classes, né, assim, que estão gritantes nesse país. Outro tema que eu trouxe aqui para a gente falar é o seguinte, é que a pandemia diminuiu as receitas e redações, extinguiu publicações, impôs obstáculos à liberdade de imprensa e cobrou celeridade na adaptação dos modelos de negócio. O jornalismo empobreceu, né? Violentamente. Essa semana, ou foi semana passada? Foi semana passada, que teve uma demissão em massa na SBT local. Isso. Os sistemas de notícias diminuíram os seus quadros, houve demissões, muitos jornalistas perderam emprego. Porque foram 12 pessoas, né? Foi. O faturamento das empresas jornalísticas, 2/3 do faturamento das empresas jornalísticas vem dos governos. Governo municipal, estadual e federal. Os governos estão gastando com saúde. Você não pode gastar anunciando obra. Você não pode gastar anunciando projetos. Você não pode gastar anunciando nada. Tudo que você fizer de publicidade vai ser mal visto, a não ser que seja alguma coisa relacionada à pandemia, que já é o tema de todos os jornais o dia todo dia. Que acaba sendo, em certo aspecto, um pouco redundante, né? Algumas questões. Não tem nenhuma coisa que você possa botar que vai ser novidade. Embora assim, são extremamente importantes e devem ser feitas sim, pelos governos. O governo tem campanhas, mas não você tem obrigação sim de anunciar. Mas não tem campanhas. Não tem campanha municipal, estadual e federal ensinando a pessoa como usar uma máscara, quais são as máscaras que servem para uma coisa e não servem para outra, o que fazer em determinados momentos para fazer autodiagnóstico, procurar um médico, quais são as medidas a serem tomadas por quem está doente, essas coisas básicas que poderiam ser coisas de spots curtos, você não tem campanha desse tipo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a diminuição do valor das campanhas publicitárias municipais, estaduais e federais causou um empobrecimento gigantesco na imprensa. Fora o comércio, que também está fechado. Vai anunciar o quê? Nós estamos fechados. Os bares pararam de anunciar, que são os grandes anunciantes. Os produtores de eventos não estão anunciando, que são, depois do governo, os produtores de eventos são os maiores anunciantes. Então, parou o governo de anunciar, pararam os produtores de eventos. O comércio fechou. Então, de onde vem a verba para manter aquela estrutura? Porque as pessoas recebem TV grátis em casa, rádio grátis em casa, e acham que aquilo é grátis. Não é, né? Alguém paga por aquilo. Isso. Os anunciantes pagam, o governo paga por aquilo. E um fenômeno também causado pela pandemia, né, positivo, inclusive, é que os grandes veículos de comunicação, internacionais, inclusive, que tinham conteúdos pagos, eles liberaram todo o conteúdo relacionado à Covid, né, gratuitamente, né, porque era uma questão de humanidade até, né, assim, você levar a informação, e você imagina a Globo News, por exemplo, fazer um super documentário sobre a pandemia e tá uma informação privilegiada paga para um assinante, não está à disposição da população. Então, nesse aspecto, a pandemia trouxe esse fenômeno para o jornalismo, que eu acho que foi válido, importante, eu acho que precisa ser replicado para outras questões sociais, né, sobretudo de saúde. Eu acho que saúde tá lá, é um direito, mas eu acho que o próprio direito à comunicação, ela precede o direito à saúde.
Porque quem não tem informação jamais vai se cuidar, jamais vai poder exercer o seu direito à saúde. Então, eu acho que se puder ficar pós-pandemia, pelo menos as editorias de saúde abertas do famoso paywall, né, o pagamento para poder ler uma notícia. Eu mesmo, durante a pandemia, denunciei assim, marquei lá os veículos como o Estadão. Eu clicava numa notícia sobre pandemia, aparecia lá o botãozinho, assine o Estadão para ler essa notícia. Eu ia lá, como é que pode? Em plena pandemia, e os caras iam lá e liberavam o link, né? E eu acho que esse é um dos fenômenos interessantes que acho que precisa ser repensado para além da pandemia. Né? Avançar, porque o paywall, na minha opinião, o paywall ele não pode ser colocado numa notícia de interesse geral, ele não serve para ter novo anunciante. Isso. Porque o novo anunciante ele quer o conjunto da obra. Ele compra a Folha por tudo que a Folha é, o Estadão por tudo que o Estadão é, a Globo News por tudo que a Globo News é. Não é por causa de uma notícia. Então, se você colocar o paywall numa notícia importante, é ao contrário. Eu acho que tem um efeito de o internauta procurar a notícia fora daquilo e acaba achando, porque alguém de algum site qualquer vai copiar aquilo ali e disponibilizar gratuitamente para ter cliques, né? Num contexto de infodemia, né, que é essa avalanche de informação que sempre acontece nos momentos de grande tensão mundial, né, como pandemias, a infodemia ela só consegue ser combatida com informação de qualidade, né, com informação checada, verificada. E aí, se você fecha essa informação, se você privilegia um determinado segmento da população com esse tipo de informação, fake news nada de braçada, né? Sobretudo nos bolsões de pobreza, no interior, onde a informação demora para chegar ou chega muito da forma errada, como a gente sabe que o WhatsApp está aí para provar que chega antes que a própria notícia, mas já chega informando que a notícia que vai vir atrás aí vai tentar desmentir a que chegou na frente. Enfim, papel social. Tem que cumprir. Jornalismo é para isso. Está cada vez mais difícil. Agora, de certa forma, tem outro contexto aqui, que eu acho que vale a pena a gente discutir. É a informação de que 25% de aumento de audiência matinal na TV Globo com aquele programa Combate ao Coronavírus. E a Folha de São Paulo bateu o recorde de 73 milhões de usuários únicos em abril. Quer dizer, o jornalismo de qualidade, ele não deixou de ser acessado e passou a ser valorizado um pouco mais também, né? Agora, eu tenho para mim que aí a gente tem que olhar a coisa mais de longe, né? Tudo bem, aumentou a audiência do jornalismo profissional, certo? Mas a informação dada pelo jornalismo profissional, ele chega na ponta para os mais de 200 milhões de brasileiros, para o interior do Brasil, o interior profundo do Brasil. O que é que chega primeiro? Você falou. É a notícia de WhatsApp, que já vem encapsulada em letras maiúsculas e garrafais, dizendo uma verdade que não pode ser contestada, apresentando uma informação e, junto com essa informação, já está dizendo que as informações que podem desmentir aquilo, elas não devem ser acessadas porque elas são mentirosas. Então, essas informações, a gente fala WhatsApp, mas de todos os aplicativos de mensagem, ela já chega dizendo que ela é mais importante do que as outras. E provavelmente alguns formadores de opinião, eles têm mais influência na opinião do interior profundo do Brasil do que os grandes veículos de comunicação. E talvez, é uma hipótese, viu, George? Salvo o melhor juízo, é uma hipótese a ser contestada. Talvez essas pesquisas de opinião que mostram a depreciação sobre o presidente da República, elas não estejam captando
a opinião desse Brasil do interior, que se informa através de correntes, de grupos de programas de mensagens pela internet, ou seja, dentro da bolha da rede social. E esse povo aí não é um povo fácil de pesquisar, e eu acho que a metodologia existente hoje para a pesquisa, ela não dá conta de captar a opinião desse povo. É uma opinião extremamente difícil de captar, né? Assim, ela não pode ser, ao contrário da opinião. Eu estou falando aqui, eu estou falando de hipótese também. Não sou especialista em pesquisa nem nada, mas trazendo a experiência que teve ao longo de algumas campanhas eleitorais que trabalhei, inclusive com você, em que a gente identificou esse problema nas pesquisas. Você tem nas classes C, B e A um dado mais fidedigno em relação à pesquisa. Por quê? Porque você não consegue, na pesquisa, você não, ou pelo menos nas pesquisas que são feitas, elas não conseguem identificar algumas variantes nesses bolsões de pobreza. A gente teve, por exemplo, uma pesquisa em que uma candidata a prefeita de uma cidade aparecia numa determinada rua, determinado bairro, com a intenção de voto baixa, a candidata de oposição aparecia com a intenção de voto baixíssima, e o filho dela, que era candidato a vereador, aparecia com a intenção de voto altíssima no mesmo lugar. E aí, como entender isso, né? Ou seja, você tem ali naquela região pessoas que dependem muito da mão do poder público municipal. Então, são pessoas que têm o medo de se comprometer com a informação, com a opinião, né, no momento que o pesquisador chega na casa dela. Então, assim, são inúmeras variantes que precisam ser melhoradas nas pesquisas. Não é minha praia, minha área, mas eu acho que, como você disse, realmente acho que as pesquisas de opinião ainda não conseguem trazer o dado fidedigno, sobretudo no interior do Brasil, nas pessoas que estão se informando pelos grupos de conversa, de troca de mensagens. Sobre essa questão aí do aumento da audiência, tem um fator curioso, né? O programa vai, né, ele tem uma audiência fantástica, né? As pessoas param de manhã na frente da televisão para assistir o programa da Globo. O Jornal Nacional tem picos de audiência como nunca antes, e aí depois há uma queda vertiginosa, uma queda provocada pela exaustão psicológica das pessoas, que não aguentavam mais ouvir falar sobre Covid, que não aguentavam ver mais tanta notícia negativa. Pois é, eu achava que isso estava acontecendo só comigo. Não. Porque eu fico mergulhado o tempo todo consumindo informação. Isso estava me causando um estresse emocional que algumas vezes, eu confesso a você, eu me peguei chorando assistindo determinadas notícias. Somente aquelas mais impactantes, onde tem morte de pessoas e crianças, gestantes. Crianças, coisas assim, que mexem com a inteiras, gente. Né? Coisas que mexem com a gente. Nem é da minha família, mas só de ver. Eu chorei, não foi uma, nem duas, nem três vezes, não, vendo noticiário. E eu fiquei pensando, será que isso está acontecendo só comigo? Aí eu vi essa pesquisa da Reuters, que foi feita no Reino Unido, que 25% das mulheres, 18% dos homens estavam evitando notícias sobre a pandemia. É outro aspecto que a gente tem que abordar aqui, até para finalizar a live, que é a exaustão. As pessoas estão... Bom, eu já sei tudo sobre coronavírus, eu não quero saber mais nada. Eu já sei que está morrendo gente... Já sei que eu posso pegar e posso morrer, então não sei o que vai acontecer. Então, diante da incerteza, eu prefiro ignorar a realidade do que conviver diariamente com ela. E por isso que você está diagnosticando corretamente que a audiência cai, porque as pessoas não querem mais saber. Isso, inclusive o Jornal Nacional, em certo período, ele passa a inverter a ordem das notícias sobre a Covid-19, né? Se antes ele abriu o telejornal com a Covid, ele joga a Covid para o final do telejornal,
né, para que as pessoas possam assistir ao programa interessado em outras notícias, né? E aí deixa aí a Covid entra no formato sanduíche da Globo, né? Que você coloca aquilo que não está dando muita audiência entre algo que está dando muita audiência e um próximo programa que dá muita audiência, que é a novela das 9. Né? Então você tira eles tiram as notícias sobre a Covid, sobre a pandemia, do início do jornal, deixam para o final do jornal, que está mais próximo da novela, que é o interesse um dos interesses da audiência é assistir a novela. Então, as pessoas acabam assistindo porque existe uma perspectiva de um programa posterior, e não porque estão realmente interessadas naquela notícia, e com razão, porque a exaustão me pegou também. Eu trabalhava com assessoria de imprensa de saúde, então era produzir boletins diários, assim, era de um desafio que parece ser muito fácil, porque são só alimentar número, né? O trabalho do jornalista, do assessor de imprensa é só alimentar uma plataforma com uma artezinha e postar. Não, né? A gente tem toda uma gestão da informação, né? Isso aí é tema para uma outra live que a gente pode conversar depois, mas é extremamente exaustivo assistir, e muito exaustivo também participar dessa gestão da informação, né, de como você apresenta a informação para a população, que dados devem ter num boletim, né, o que é que você deve informar. Você deve informar num boletim todos os leitos disponíveis na cidade, ou você informa só os leitos públicos, você informa os leitos privados, você informa os leitos neonatais. Como é que fecha essa conta? De uma forma que não cause mais pânico nas pessoas. E isso, assim, é devastador na saúde mental de quem trabalha com essa gestão dessa informação. Estamos todos, de alguma forma, um pouco doentes, né? E o objetivo dessa série de lives é falar um pouco sobre o trabalho dos jornalistas na pandemia. A gente fez uma primeira entrevista com o Giovanni Santos, e com o Giovanni, Jorge, eu fiz a segunda entrevista, porque a primeira a gente fez em abril do ano passado, no começo da pandemia. Eu marquei para fazer com outros jornalistas, como Carlos Souza, Hermes de Luna, Cacá Barbosa, Clebson Vanderlei, que participaram da primeira rodada, e o nosso objetivo é tentar não só conversar sobre o assunto, mas também gravar esse documento histórico sobre a situação que nós estamos vivendo, enquanto estamos vivendo. Eu acho até para depois de um tempo observar esses vídeos e pensar mais a respeito de como é que a gente estava enxergando a realidade nesse momento. E a realidade é muito dura, é uma situação extremamente complicada. Ninguém sabe como é que o mundo vai sair dessa crise sanitária. Alguns países do mundo estão avançando na vacinação e estão começando a reabrir. Não se sabe se isso é seguro, é tudo experimental. A gente não sabe quando voltaremos, George, a abraçar e beijar alguém sem nenhuma desconfiança. Quando é que você acha que isso vai acontecer? Como a gente fazia? Encontrava no meio da rua, que você nem conhecia, mas estava com alguém que você conhecia. Chegava lá e dizia, tá aqui George. Aí abraça o George e tal, dá um beijo no George, não sei o quê, se cumprimenta, bate no ombro, troca afagos. Isso eu acho que vai demorar para voltar, viu? Não vai ser tão rápido, não. Eu não sei se a gente vai ter essa volta à normalidade, né? Assim como todo mundo sonha. A gente não sabe ainda se a pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, ela é um evento ou o início de um processo que envolve, né, diferentes tipos de vírus transmissíveis. Eu não sou cientista, apesar de trabalhar há alguns anos
muitos anos na área de saúde, mas, enfim, estou no campo das hipóteses, no campo do jornalismo mesmo, de questionar, né? Então, a gente não sabe se isso é um evento ou se é o início de novos eventos. O que eu acredito é que, certamente, graças também à contribuição da imprensa, dos jornalistas, a gente deve sair dessa pandemia muito mais consciente das nossas responsabilidades com a saúde pública, né, e com a saúde do próximo, sobretudo, né, o quanto a minha atitude influencia na saúde do meu vizinho, né, na saúde das pessoas que estão na minha casa. Então, antes de qualquer ato de transgressão sanitária, pensar também no outro, pensar no próximo também. Isso é uma das questões. A outra, fatalmente, é algo que já vinha numa crescente muito grande, mas que a pandemia também intensificou e aflorou ainda mais, é a necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental, né? A gente precisa, não existe saúde sem saúde mental, né? Até para você enfrentar uma doença como essa, você precisa estar minimamente em paz ali com suas questões psicológicas, porque tá aí, os exemplos estão aí, né? Provando que pessoas com capacidade de resiliência e de estar bem consigo mesma, elas conseguem enfrentar problemas e dificuldades como essa de uma forma muito mais tranquila, pelo menos para si próprio. Eu acho que é isso, acho que não volta ao normal, a gente tem uma nova normalidade, uma nova era uma nova configuração de mundo e de relações, muito possivelmente, sim, poderemos voltar a nos abraçar, nos beijar, nos cumprimentar, sobretudo o brasileiro que é afeito a esse tipo de carinho, de comportamento, que é muito bom e necessário, sobretudo para as questões de saúde mental. Mas ao normal, eu acho difícil, Arquimedes. Eu acho que a gente vai ter que se readaptar, ou se adaptar a novos parâmetros de normalidade. Agora vamos combinar, né, amigo? Mesmo com toda a informação que a gente tinha, há um ano atrás, a gente não sabia que ia acontecer isso, né? Não. Quando começou, ninguém tinha a menor ideia de que a pandemia seria do tamanho que foi, do jeito que foi, teria o impacto que teve, mataria um monte de gente que matou, e ainda está matando, infelizmente. Isso é o mais assustador, né? É o medo do desconhecido. Nas lives que a gente promovia ano passado, você, eu, a André Agra, a Emerson Saraiva, com alguns convidados, inclusive, a perspectiva era de gerenciamento da pandemia até o final da pandemia, né? A gente tinha uma perspectiva que até o final do ano de 2020 a pandemia tivesse acabado, né? E a discussão era como gerenciar a vida até o final do ano. E agora, como sobreviver a novas ondas, né? Então, ou seja, brigar contra o invisível, né? Contra o que a gente não consegue entender. O que a gente sabe e o que a gente deveria estar utilizando são as informações de quem realmente estuda e quem realmente sabe o que está falando, né? Assim, talvez estivéssemos em outro patamar, né? Se tivéssemos seguido todas as orientações da ciência, de quem realmente tem autoridade para falar sobre o assunto. Como eu acho que não, que essas questões não vão mudar, essas questões esses conflitos de informações, né, com as grandes corporações, a ciência, os governos, como esses conflitos eles não vão deixar de existir nem tão cedo, não vai haver consenso nenhum, mas é muito bonito, né, aquela plenária da OMS, da ONU, enfim, mas saem de lá e aquilo, por incrível que pareça,
não é mais regra para ninguém, não é mais manual para ninguém, né? Parece que cada um quer contar, cada país e cada governante quer contar como superou a pandemia a seu modo. É como eu vejo. E como estamos todos dentro do mesmo aquário, que é o planeta Terra, né? A gente chama de Terra, mas é um aquário. Como estamos todos dentro do mesmo aquário, e quem tem aquário sabe o que eu estou falando, estamos todos contaminados, né? Mesmo quem não está com o vírus está contaminado. E a descontaminação só vai ocorrer quando 70% da humanidade estiver imunizada. Algo que ainda não tem nem previsão de quando vai acontecer. Então, provavelmente, eu espero estar errado, em 2022 nós vamos ter talvez outro encontro como esse para avaliar a pandemia novamente, né? Sobre a perspectiva do jornalismo, e aí já com não um ano, mas 2, talvez 3 anos de pandemia. Ou talvez seja pior ainda, né? A gente esteja apenas no limiar de um processo pandêmico, de transmissibilidade de vírus que vai atingir toda a humanidade e mudar para sempre a história do ser humano sobre a Terra. Né? É lógico. Sem querer ser apocalíptico, mas ano passado se discutia eventos de extinção, né? Assim, enfim. Não, e quando se uma palavra que não foi muito bem, uma expressão que não chegou muito bem na imprensa e para os governos, enfim. Mas talvez se tivessem dado a devida importância a essa expressão, hoje a gente tivesse em outro patamar. É porque sem a tecnologia e sem comunicação que nós temos hoje, provavelmente a humanidade seria extinta. Né? Se ocorresse esse evento há 100 anos atrás, onde a média de vida do ser humano era mesmo de um cavalo, provavelmente a humanidade estaria extinta. E se nós estamos vivos hoje é por causa da tecnologia, da ciência e da comunicação. Eu acho que a gente esgotou o tema aqui, lógico que não, né? Não. Mas cumprimos aqui a missão de avaliar como a pandemia está atingindo os jornalistas. E se você quiser ver o primeiro episódio, está no meu canal com o jornalista Giovanni Santos. O Geórgio Pacífico fez a gentileza de atender aqui a gente e conversar um pouco sobre a pandemia e o trabalho de nós jornalistas. Jorge, eu só tenho a agradecer a você. Obrigado, se cuide. Cuide aí das pessoas que estão próximas a você. E espero que em breve a gente esteja vacinado e imune, mas que não só nós, né, estejamos vacinados e imunes, mas a população brasileira esteja vacinada e imune, porque já ficou mais que provado que a imunidade de rebanho só pode ser conseguida com vacinação e com isolamento para frear o contágio. Enquanto a gente não fizer isso, vamos ficar patinando em opiniões, né? E divergências políticas que nos custam extremamente caro todos os dias. Obrigado, viu, Jorge, pela atenção comigo. Eu que agradeço. A todos que nos acompanharam, várias pessoas entraram, saíram, estão acompanhando agora. Obrigado por ter acompanhado o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Falar de comunicação e saúde para mim é mais do que uma honra, é um dever, por toda a experiência que tive e que tenho tido na área, né? Eu, como disse e repito sempre, comunicação é um direito que precede o próprio direito à saúde. Sem comunicação, as pessoas têm muita dificuldade de acessar os sistemas e as redes de saúde. Eu venho repetindo isso há anos e pareço o chato do SUS, porque inclusive é um aspecto que a gente não tratou aqui, Arquimedes, mas, enfim, tem várias pessoas aí para voltar aqui nessa série de entrevistas, que é como o jornalismo mudou a forma de ver o SUS, né, a partir da pandemia, né, como o SUS começou a ser tratado de uma forma diferente, né, a partir da pandemia.
felizmente, né, a pandemia ela trouxe algumas coisas positivas para essa questão do fazer jornalismo, e uma delas, sem dúvida, é o olhar sobre o SUS, né, o entendimento sobre o SUS. Né, assim, falta muito ainda no jornalismo o entendimento sobre o SUS. Né, comunicação e saúde deveria ser cadeira obrigatória nas faculdades de jornalismo. Eu venho dizendo isso há muito tempo e, enfim, fico como um maluquinho do SUS que está inventando história, mas quando a coisa aperta, quando a gente fala de desigualdades sociais, quando a gente fala de grandes corporações, quando a gente fala de queda de investimentos e queda de receita de grandes empresas multinacionais de telecomunicação, a gente, no fim, a gente está falando sobre o que você também disse. A gente está falando sobre vidas, salvar vidas. Então, se é para salvar vidas, que não haja esforço nenhum, que não haja falta de esforço nenhum, e nessa guerra por esforços, né, que o debate da comunicação e o direito à comunicação na saúde seja uma das armas dessa guerra, né, que a gente possa levar à população direito à informação e a educação em saúde e a educação para a saúde. Olha, isso que você falou do SUS é realmente algo que deveríamos ter falado um pouco mais, porque eu mesmo só fui enxergar a estrutura real do Sistema Único de Saúde nessa pandemia. Eu já conhecia o SUS, é óbvio, eu sabia que o SUS é tripartite e tal, e sabia que era financiado, como é financiado, que é subfinanciado e tal, mas eu não tinha ideia de como o SUS funcionava e como ele era importante do ponto de vista nacional para o país e como ele fez diferença, com todos os erros, como ele fez diferença na comparação com países onde não existe um sistema de saúde público e gratuito e acessível. Nos países onde não tem nenhum sistema, foi muito pior do que no Brasil, mas muito pior mesmo. E custou muito mais caro para a sociedade. E ainda está custando. Olha, no início da década passada, uma pesquisa da Fiocruz também, da RADES, que é uma das revistas, uma das publicações da Fiocruz, ela mostra aqui, né, que pelo menos 3 notícias sobre o SUS são veiculadas por dia nos grandes jornais, né? A pesquisa foi feita nos grandes jornais impressos, né? Folha de São Paulo, Estado, o Globo, enfim, os grandes jornais impressos do país, e mostrava isso, que pelo menos 3 notícias sobre o SUS eram publicadas por dia. E aí a pesquisa tem uma análise mais aprofundada sobre a qualidade da notícia, se as notícias eram positivas ou negativas. Mas eu, enquanto trabalhador, não de saúde, mas da saúde, trabalhador da saúde, porque trabalhei muitos anos com o SUS, são mais de 12, 15 anos trabalhando com o SUS, nunca me senti tão representado enquanto profissional que trabalha na saúde, positivamente, né? Assim, eu sempre disse que a grande dificuldade das pessoas era, em relação ao SUS, do usuário, navegar no sistema. O sistema, ele é amplo, ele é complexo, ele não é fácil de ser gerido por ninguém, ele tem suas virtudes e também tem muitas falhas, sobretudo o subfinanciamento, mas faltava ao cidadão entender como navegar no sistema. Talvez a pandemia ela vem para dizer que o sistema existe e que o sistema é possível, né? O próximo passo, talvez chegar nesse minha utopia aí de fazer as pessoas navegarem da forma correta num sistema que é público, gratuito, de qualidade, porque são feitos por pessoas, o SUS não é feito por governo. O governo não é dono do SUS, quem faz o SUS são pessoas, são trabalhadores e trabalhadoras que estão ali todos os dias atendendo milhares e milhares de pessoas
nesse país. Eu não tenho receio nenhum de dizer que é o nosso maior patrimônio. Não tem petróleo, não tem nada. O maior patrimônio do Brasil é o Sistema Único de Saúde. E eu tenho ainda a carteirinha do INAMPS. Sabe que antes de ter o SUS, era o INAMPS. Só quem tinha acesso à saúde pública eram os trabalhadores com carteira assinada. E como meu pai trabalhava na Cidagro, uma empresa mista, de economia mista, mas de capital predominante federal, ele tinha carteira assinada e, portanto, os filhos eram segurados do INAMPS, o predecessor do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é realmente extraordinário. Eu me penitencio hoje por ter falado muito mal do sistema, e eu acho que falava porque não o conhecia e desconhecia o impacto que ele tem na promoção da saúde geral da população, na comparação com outros países do mundo, com outros modelos. É lógico que existem modelos melhores, como o NHS do Reino Unido, né, e outros sistemas de saúde, como o do Canadá, mas todos eles caíram diante da pandemia, né? Caíram como caiu o brasileiro, que caiu, mas caiu e está se segurando nas beiradas, né? Porque, de algum jeito, a gente está, de alguma forma, ainda salvando vidas todos os dias. Agradecer ao Tarcísio Alves aí, Tarcísio Alves de Farias, mandou uns aplausos aí para nós. Obrigado a ele e a todos os internautas que estão acompanhando. Meu agradecimento aí a todo mundo que participou. Estou ficar à disposição também para quem quiser conversar mais, tirar dúvidas do pouco que sei sobre comunicação e saúde. É algo que me instiga, é algo que eu gosto de falar, que eu gosto de conversar. Então, estou aí também à disposição para quem quiser fazer contato e construir, né? A gente precisa construir mais estruturas, né, que garantam o acesso das pessoas a acesso rápido a direitos essenciais, sobretudo de saúde nesse país. Se você é jornalista, está acompanhando a pandemia, está com dificuldade para entender o que está acontecendo, os termos técnicos, a estrutura do sistema, eu acho que o Geórgio Pacífico é a fonte mais qualificada para conseguir informações e saber o caminho a seguir, para não ficar falando besteira, né? Para não dar informação furada e para prestar um serviço de qualidade à população. Eu acho que esse é o trabalho dos jornalistas, eu acho que essa é a função do jornalismo na sociedade, e é uma função que eu achava que era essencial, sempre achei, mas durante essa pandemia, o trabalho dos jornalistas se tornou paradigmático. A gente vai ter que... Eu acho que depois que eu pegar todas essas entrevistas, talvez eu até junte tudo e faça um compilado disso em uma publicação para deixar como documento, porque há algum tempo atrás eu escrevi um livro chamado Manual do Bom Jornalista, e uma das coisas que eu defendia no livro é que o jornalismo era uma profissão insalubre. Não tinha nada de glória, que jornalismo era diversão para quem escuta, para quem vê, mas para quem faz é um trabalho como qualquer outro, um trabalho insalubre. As condições nas quais os jornalistas trabalham são condições insalubres, deveriam receber por isso, deveriam ser reconhecidos por isso, e lógico, também precisam ser criticados. Não estou dizendo aqui que os jornalistas são santos, não, muito pelo contrário. Mas há um valor do trabalho jornalístico que precisa ser destacado, e é trabalho nosso, né, que já estamos há mais tempo fazendo jornalismo, falar um pouco sobre isso, estabelecer, né, determinados parâmetros para o julgamento da realidade, para a apresentação da realidade, de uma forma que possa contribuir com o bem-estar das pessoas. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Matheus Araújo, que é colega nosso jornalista, caririzeiro, como ele se identifica, e ele está fazendo um projeto de mestrado sobre jornalismo e a pandemia. E aí fica aí a dica também para conversar com ele também, se
ou de Seria muito interessante. Vale. Manda o contato dele para mim, que sim, eu acho que eu vou convidá-lo. Um cara fantástico, um cara que já passou por redação de TV, de rádio também, e hoje já está com assessoria de imprensa e também trabalhando um pouco na parte governamental. Eu vou querer conversar com ele sobre isso. Ele está com um projeto de pesquisa na universidade. Isso, sobre jornalismo e pandemia. É em qual universidade? Deixa eu ver aqui se o Matheus me responde aqui qual a universidade. Sim, mas ele está fazendo. Ele é aqui da Paraíba. Ele é da Paraíba. Ele é do Cariri, nosso Cariri paraibano, mas eu já atuo em Campina e ali naquela região ali de Serra Branca, aquela região que você conhece bem também ali de Boa Vista, e ele está fazendo um mestrado na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, e o tema dele, do projeto de mestrado, é sobre jornalismo e pandemia. Olha aí, que bom, Matheus. Muito bom ver cada vez mais jornalistas dessa nossa geração, dessa nova geração, interessado por esse tema. É um tema pujante e que precisa, sim, ser discutido pela academia. Como eu disse, precisa, sim, estar na pauta da aula de jornalismo, porque é inconcebível que no futuro, depois de uma pandemia como essa, um jornalista não entenda o que é alta e média complexidade, o que é atenção básica, o que é atenção primária, sabe, que não entenda como funciona o programa de imunização, que não entendam conceitos básicos do SUS, né, e que é o assunto que é a vida das pessoas. Saúde é, sobretudo, a vida das pessoas. Então, como não estudar e pautar diariamente um tema que impacta diretamente na nossa vida? Dizem que os grandes sucessos da TV americana, em séries e tudo mais, estão todas baseadas na falta de SUS, né? Por exemplo, no Breaking Bad, se não fosse o câncer do Heisenberg, ele não tinha Breaking Bad, né? Porque se tivesse SUS nos Estados Unidos, a série Breaking Bad perde o sentido. Ele ia demorar um pouco para ser atendido no SUS e tal, tem aquela dificuldade e tal, mas ele não ia ter que vender todas as economias, não ia comprometer a família, ia ser atendido e não teria série, né? E tantas outras séries, se você for parar para pensar no problema que está sendo focado, você para e diz, mas se fosse aqui no Brasil, isso aí não seria objeto de um drama tão complexo, né? Por causa da falta. Pelo contrário, temos uma lei, né, da oncologia que estabelece um prazo para que o tratamento seja iniciado a partir do dia do diagnóstico, né, que não pode ultrapassar aí 60 dias sob pena de prisão do secretário de saúde, sabe, de multa. Né. E com todos os avanços tecnológicos do mundo, né, mandando sonda para Marte e tudo mais, nos Estados Unidos, se você tiver câncer, você pegar câncer, desenvolver um câncer, sua vida acabou, né? Porque você vai gastar tudo que tem e que não tem, vai comprometer a vida da família inteira, e é uma tragédia absurda, né? Que aqui é uma tragédia também, claro. Mas muitos vão se tratar no SUS e conseguem, né, sobreviver. E aí com esse entendimento, né, de que a gente tem um sistema que, com todos os defeitos, ele garante às pessoas o direito à vida. Então, por que não a gente está falando disso diariamente e falar com qualidade, com propriedade, né, com objetividade, com verdade, né, sobretudo, né, a gente ir para além. Eu sei que ouvir a população é fundamental no jornalismo. O jornalismo é justamente para isso, para que a gente possa amplificar a voz das pessoas, dar a voz às pessoas, sobretudo aqueles que mais precisam, mas o jornalismo de saúde, a editoria de jornalismo de saúde, ela precisa e ela pode ir além da denúncia da falta de medicamento no posto, sabe? Ela pode e deve ir além, sabe, da maca no corredor do hospital.
tem que noticiar isso? Tem que cobrar das autoridades que a humanização nos serviços de saúde tem, mas tem muita coisa que precisa ser mostrada também. Muito bem, então vamos ficar por aqui, né? Obrigado a todos que seguiram com a gente. Até a próxima. Um abraço, Saúde, paz. Um abraço, Arquimedes. Se cuide, meu amigo. Espero lhe ver em breve. Vamos tentar sobreviver à pandemia. Vamos sair dessa, se Deus quiser.